Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Danilo. Vou estar testando aqui uma coisa que vocês adoram, só para mostrar aqui que também dá para fazer as coisas na maldade. Então, peguei aqui um texto, um texto bem pequenininho, sobre os biobots, os micro-organismos que surgem de células de corpos mortos. Então, aí tem uma imagem, de um biobot em um estereomicroscópio. É um tipo de microscópio que você olha sem você cortar o material, né? É uma visão superficial, dá até uma noção de profundidade um pouquinho tridimensional. Então vamos ao texto, né? Uma espécie de terceiro estado dos organismos vivos veio para desafiar as noções clássicas sobre a vida e a morte, sempre vistas como opostos. É uma nova forma de organização multicelular descoberta por cientistas, algo notado ao estudar células depois da morte de certas criaturas, que tornam-se robôs orgânicos. A chave para esta nova função assumida pelos organismos multicelulares, ou seja, diferente de suas funções predeterminadas pela natureza, órgãos transplantados ou metamorfose de borboletas. Um exemplo é o terceiro estado. Do terceiro estado é visto nas células da epiderme retiradas de embriões de sapos mortos, que se adaptam a novas condições de laboratório no pós-vida. Essa nova organização celular ganha o nome de biobots e seu descobrimento fez os cientistas perguntarem o que faz com que algumas células continuem funcionando após a morte de um organismo. Algumas respostas são publicadas na revista Physiology por cientistas da Universidade de Alabama e do Instituto de Pesquisa de Beckman. O biobot e o terceiro estado da vida. Segundo a pesquisa, algumas células ganham novas funções, contanto que ainda tenham nutrientes, oxigênio e bioeletricidade, ou instruções bioquímicas. Os robôs biológicos fazem coisas novas, e no caso das células de embriões de sapo, usam cílios, pequenas estruturas semelhantes a capilares, para se moverem. Estruturas anteriormente usadas para transportar muco. Curiosamente, eles também conseguem fazer o que se chama autorreplicação cinemática, ou seja, replicam sua estrutura e função sem crescer de tamanho, se dividem. O comportamento foi visto inclusive em células pulmonares humanas solitárias. Elas conseguem se juntar na forma de organismos multicelulares diferenciados, capazes de navegar pelos arredores e consertar-se a si mesmo, e neurônios danificados nas proximidades. Muitos organismos estão envolvidos na capacidade de tecidos e células de organismos mortos se organizarem e ganharem novas funções. Os mais importantes são as condições ambientais, a atividade metabólica e técnicas de preservação, embora a ciência ainda não saiba exatamente como as combinações dessas variáveis permitem a sobrevivência subsequente. Uma teoria envolve os canais de membrana exteriores da célula, que servem como circuitos elétricos e podem permitir a comunicação entre cada célula e determinar suas funções, como crescimento e movimentação. Embora ainda seja um mistério, o mecanismo mostra como as células conseguem se adaptar e transformar, o que pode ajudar em tratamentos futuros. No caso de células humanas, como as pulmonares, os novos organismos são chamados de antrobots e poderão ser usados para levar medicamentos a tecidos sem desencadear resposta imune, ou serem levados a dissolver placas arteriais em pacientes com arteriosclerose, por exemplo. Como vivem apenas por entre 4 e 6 semanas, tais células não sobrevivem o suficiente para se tornarem invasivas, se tornando ideais para a função. No caso aqui, invasivas, galera, vai ter a ver com câncer, tá? Invadir o sistema do organismo e tentar se entrincheirar ali. Mas vamos pegar aqui, ó,
Vamos lá para o ChatGPT. Então a gente viu aí que os 3 estados da vida são vivo, morto e surgiu um novo estado que está sendo proposto pela pesquisa, que são os biobots. Então vamos ver o que o ChatGPT fala para a gente, que são os 3 estados da vida? Vamos lá. O que ele me fala? Vamos lá. Ah. Mas que merda. Não vai pegar? Os 3 estados da vida, geralmente referidos em contexto filosófico ou psicológico, podem ser descritos como infância, período de desenvolvimento inicial, caracterizado por aprendizado, crescimento físico e emocional e formação das bases para a vida futura. Adulto, fase da vida em que a pessoa assume responsabilidades, toma decisões significativas e busca alcançar objetivos pessoais e profissionais. Velhice, estado final da vida, muitas vezes associado à reflexão sobre o passado, à transmissão de sabedorias e, em alguns casos, a desenvolvimentos relacionados a desafios relacionados à saúde e à solidão. Esses estados podem variar de definição dependendo do contexto, mas em geral refletem a progressão do ciclo de vida. Se você está pensando em uma abordagem diferente ou mais específica, me avise. Ok. Então tá, vamos para a próxima, né? Próxima. O que são biobots? Então a gente viu aí que os biobots são essas células que se reorganizam, né? Células que se reorganizam e passam a ter uma vida multicelular sem ter como fala, sem ter um corpo, né? Consegue se manter ali sem ser um organismo vivo, multicelular, por exemplo, lá não é o ser humano, e não é um organismo, não está morto, não está vivo nem morto, é meio que um zumbi ali de células. Para mim seria mais ou menos isso, né? Um zumbi que vai morrer. Biobots, né? Biobots são organismos vivos que foram combinados com componentes eletrônicos ou robóticos, criando sistemas híbridos que podem executar funções específicas. Esses robôs biológicos geralmente utilizam células, tecidos, organismos vivos como parte da estrutura integrando a biologia da engenharia. Os biobots têm aplicação potencial em diversas áreas: medicina, monitoramento de saúde e entrega direcionada de medicamentos. Isso aqui até está certo. Ambiente, limpeza de poluentes e monitoramento de ecossistemas, tecnologia para pesquisa robótica, neurociência e biologia sintética, tá? Em neurociência existe uma coisa parecida, eu não sei se tem a ver exatamente com o biobot, né? Mas tem umas linhagens de células que eles criam para criar os cérebros artificiais. Esses temas levam questões éticas científicas interessantes, além de oferecerem oportunidades inovadoras para resolverem problemas complexos. Se precisar de mais informações, detalhes específicos, estou à disposição. Ok, né? Então vamos para a próxima. O que você entende por pós-vida? Vamos lá perguntar. Então a gente viu aqui que pós-vida é que quando o organismo morre, ele passa a viver como um biobot, que seria essa vida após a morte de algum grupo de célula autônoma. Então vamos ver o que o chat vai falar para nós. Vamos lá. O conceito de pós-vida geralmente se refere à ideia de um estado ou existência que ocorre após a morte. Ok, essa parte aí é o que a gente falou ali, né? Esse conceito é abordado em diversas culturas, religiões e filosofia e pode incluir, tá? Por acaso a gente está discutindo aqui cultura, religião e filosofia? Não, né? Está falando de biologia, tá? Então, vida após a morte. Muitas tradições religiosas, isso não tem nada a ver com cristianismo, islamismo, hinduísmo, acreditam na forma de vida que continua após a morte física, seja de um paraíso, encarnação ou outro estado. Conceito filosófico. Algumas correntes filosóficas exploram a ideia de como a vida e a identidade podem ser percebidas após a morte, questionando a continuidade da consciência ou da alma.
Memória ou legado, outra abordagem considerada pós-vida como forma como as pessoas é lembrada e impacta o mundo após a morte, através de suas ações, contribuindo e influencia a vida de outros. Essas interpretações variam amplamente e refletem crenças culturais e pessoais sobre a vida e a morte. Se você tem um enfoque mais específico, me conte sobre. Então a gente vai vendo aí que tá ruim, né? Tá bem ruim. Vamos para a próxima. Existe vida após a morte? E aí a gente está aqui no sentido biológico. A pessoa teria que interpretar o texto. Se a gente pegar na teoria clássica de biologia, só tem dois estados, vivo e o morto. Só que o texto está te apresentando um novo estado. Qual que é esse estado? O biobot, que é vida depois da morte, né? Então, aqui a gente pergunta para o chat e vamos ver o que ele fala. Ciência. A ciência até agora não encontrou evidências concretas de vida após a morte. A maioria das pesquisas se concentra em entender a consciência e a morte a partir de uma perspectiva biológica. Então vocês estão vendo aí que não tem nada a ver. Aí tem também experiência de quase morte. Algumas pessoas relatam experiências que consideram como evidência de uma vida após a morte, mas essas experiências são subjetivas e interpretadas de diferentes maneiras. No fim das contas, a resposta é profundamente pessoal, dependente de crenças individuais e expectativas de vida. Se você estiver interessado em uma perspectiva específica, posso aprofundar mais. Tem nada a ver, né? Vamos de novo? Vamos para a próxima, então. Quanta merda ele vai falar aqui. Desculpa o palavreado, gente. Então, o que faz algumas células continuarem funcionando após a morte do organismo? Beleza, vamos lá. Talvez ele acerte. Após a morte de um organismo, algumas células podem continuar funcionando por um período de tempo devido a várias razões. Reservas de energia, então falando assim, tem reserva de energia, então tá tranquilo. As células têm reservas de ATP e outros componentes. Lembra que a conta bancária do ATP ela é curtinha, né? Tem que ter sempre sendo produzido, e se morreu não vai produzir mais. E outros componentes energéticos que podem sustentar a função por algumas horas, dependendo do tipo celular. Então, assim, no caso que você diminuir a taxa metabólica de um órgão, por exemplo, um órgão que vai ser transplantado, cai nesse segundo caso aqui. As reservas de ATP são bem pouco curtinhas. Autonomia celular. Muitas células, como células musculares e neurais, têm um mecanismo que lhe permite continuar a operar de forma autônoma, mesmo sem sinais do sistema nervoso. Isso aqui é como se você está falando de reflexo, né? Então não tem nada a ver. Algumas células podem continuar a se dividir e funcionar temporariamente, especialmente células que não estão em estado de divisão, como células epiteliais. Isso aqui já tem mais um pouquinho a ver. Especialmente células que estão em um estado ativo de divisão, quer dizer, só se estivesse em divisão, tá. Mas aqui está falando de semanas, né? O estado ativo de divisão seria bem temporário, gente. Ambiente, se as condições externas fossem favoráveis, temperatura, pH, solubilidade de nutrientes, algumas células podem sobreviver por mais tempo. Quanto tempo? Não falou. Mas, tipo assim, meio tiver ok, consegue manter. Tipo celulares, células de bactéria e algumas células tronco podem ter a capacidade de sobreviver notável, mas mesmo em condições adversas. Os fenômenos são observados em pesquisas sobre preservação de órgãos para transplante e estudos sobre biologia celular. Se você quiser mais algo específico, tá? Vamos só fazendo, tá, galera? E aí? Então, assim, ficou bem. Essa já ficou menos ruim, mas percebe que a maioria falou besteira, né? Vamos para a próxima. Qual é a diferença entre um processo de replicação desses biobots e a reprodução de um organismo? Então, lá os biobots, eles fazem aquela replicação cinemática, né? Então, que eles não vão crescer, mas vão se manter, vão se multiplicar. Então, ele é capaz de fazer isso. Então, ele parece uma multiplicação de um organismo vivo que atinge um certo tamanho e se divide, como se fosse um organismo unicelular ou uns organismos multicelulares. Já fiz uma atividade com isso também.
E é isso. Então, os biobots, né, mecanismo de replicação. A replicação de biobots envolve engenharia de componentes biológicos e eletrônicos. Eles podem ser projetados e construídos em laboratório, utilizando técnicas biotecnologias, geralmente requer intervenções manuais e processos técnicos para criar novos biobots. Não, está falando que os biobots têm essa capacidade intrínseca, né? Organismos vivos. A reprodução de organismos vivos ocorre de forma natural e biológica, geralmente através de um processo de mitose, divisão celular, ou meiose, reprodução sexual. Esses processos são intrínsecos às células e não requerem intervenção externa. Percebe? Então, está falando que biobot não é um organismo vivo, o organismo vivo vive sozinho e se multiplica sozinho. Na verdade, o texto está falando o contrário, né? Então, ele não sabe o que é biobot. Complexidade genética, eu nem vou ler mais isso aqui não, gente. Então, vamos pro próximo, tá? Já falou besteira o suficiente para mim poder ignorar aqui. Existe naturalmente biobots no corpo humano? Então, ele fala, no texto já fala, né, que sim, que no corpo humano, quando o corpo humano morre, podem se formar biobots nas células epiteliais do pulmão. No corpo humano, biobots. No sentido técnico da palavra, não existe. Beleza, mas existem organismos, estruturas que podem ser considerados híbridos, em um sentido mais amplo. Quer dizer, a priori não tem, mas se você abranger o termo, tem. Então, microbioma, o corpo humano obriga trilhões de micro-organismos, bactérias e fungos que interagem com células humanas, desenvolvem funções essenciais como digestão e proteção contra patógenos. Embora não sejam biobots, eu estou respondendo sobre biobots. Esses micro-organismos têm papel crucial na saúde humana, que isso não tem nada a ver. Mas beleza, vocês já sabem, aprenderam o que é microbioma. Ele tentou te enrolar, mas tudo bem. Ele não me enrolou. Células-tronco. Células-tronco têm a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares, desempenhando um papel importante na regeneração e reparo de tecidos. Elas podem ser vistas como células programáveis, que se adaptam a necessidades específicas. Parece biobot. Células do sistema imunológico. Células do sistema imunológico, como os linfócitos, têm a capacidade de identificar e atacar patógenos, funcionando de maneira autônoma e reativa. Ok, verdade. Mas isso não tem nada a ver com o conceito de biobot, que é o terceiro estado da vida, né? Zumbi. Esse é o terceiro estado. Tecnologia biológica. Embora não sejam naturais, algumas tecnologias emergentes tendem a criar sistemas híbridos dentro do corpo humano, como biosensores que monitoram a saúde em tempo real. É sobre isso que a gente está falando. Esses exemplos mostram uma interação complexa entre diferentes tipos de micro-organismos no corpo humano, mas não são biobots no sentido de serem sistemas artificiais projetados. Se precisar de mais informação nos detalhes, é só me avisar. E aí a resposta correta, interpretando o texto, é sim, formam-se biobots no corpo humano. Quais são os mecanismos de reorganização necessários à formação do biobot? Quais são os mecanismos necessários à formação dos biobots? A formação de biobots envolve uma série de mecanismos de reorganização que combinam componentes biológicos e eletrônicos. Aqui estão alguns principais mecanismos e etapas envolvendo esse processo: bioengenharia, manipulação genética, cultivo celular, integração de materiais, hibridação, nanotecnologia, programação e controle, algoritmos de controle, sensores biológicos, auto-organização, interação celulares, impressão 3D e fabricação, bioprint. Quer dizer, não tem nada a ver, né, gente? Aí o que são antrobots? O que são antrobots? Antrobots, anti-robots, né? Ele separou, falou que de ant é formiga. São robôs inspirados no comportamento e organização social de formigas. Esses robôs são projetados para simular as interações e estratégias de formamento e cooperação e resolução de problemas por formigas. Principais características dos antrobots:
cooperação, autonomia, sistema, aplicação, estudo de comportamento. Tá, gente, não tem nada a ver com isso. O texto fala sobre outra coisa. Os antrobots serviriam para entregar medicamentos, né? Ó, são chamados de antrobots e podem ser usados para levar medicamento. Tem nada a ver com isso. E quais seriam as funções dos antrobots para o uso humano? Ok? Então, última aí. Então, gente, para levar medicamento, para fazer tratamentos contra o tratamento do câncer, entregando medicamento só numa tipo de célula, coisas como isso, ok? Então vamos ver o que ele vai falar. Antrobots, salvamento, salvamento. Então, antrobots fazem variedade de funções aproveitando a inspiração do comportamento social e organização de formiga. Aqui estão alguns possíveis. Pode ser utilizado na operação de resgate, desastres naturais, problemas difíceis, exploração ambiental, construção e manutenção, logística e transporte, agricultura, pesquisa científica, educação e demonstração. Percebem que não tem nada a ver? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Só para alertar aí vocês do uso, né? Do uso indevido, o uso indevido de inteligência artificial. E por mais que vocês acreditem, né, que o ChatGPT saiba muita coisa, muitas vezes ele não sabe. E não sabendo, ele ainda assim dá a resposta. E uma consequência disso é que você vai estar tendo uma resposta errada. Então, reflita aí sobre o uso de inteligência artificial como uma ferramenta para facilitar a vida. Quando a gente desenvolve uma atividade para você fazer, o objetivo dessa atividade é que se desenvolva a inteligência natural. Então, eu te dou um desafio que é adequado ao seu nível de ensino. Ah, mas eu sou muito ruim em biologia. Ok, então esse é um indicativo que você tem que melhorar. Isso não vai melhorar colando asneira do ChatGPT, ok? Então, você quer melhorar? Estude, leia, pesquise de forma adequada. Então, eu dou atividade para vocês fazerem, para você fazer com o seu cérebro, para você pôr o seu cérebro para pensar e você tem ali o texto. A atividade está sendo construída em cima do texto, é leitura e interpretação de texto. Então, vocês estão no ensino médio, vocês já têm capacidade de leitura e interpretação. Vamos exercitar. E parte da atividade vai depender do conteúdo de biologia. Se essa atividade está muito difícil devido ao conteúdo de biologia, provavelmente você está com defasagem. Então você vai precisar ter estratégias para melhorar a sua aprendizagem de biologia e tampar essas lacunas para você conseguir compreender o texto e compreender o contexto biológico que esse texto que eu estou te apresentando está inserido. Por que eu faço isso, né? Então, se você olhar as questões do Enem, normalmente ela pega notícias de jornal, de notícias jornalísticas ou de mídia que são relacionadas às questões ambientais ou de saúde ou de ciência. E a consequência disso é que textos parecidos com esse, que questionam, que modificam um pouco o nosso conhecimento, né, sobre a vida, né, sobre o estado da vida, que é vivo ou morto, eles podem cair lá e eles precisam de duas coisas. Um é a capacidade de interpretação do texto em si, que vai ser dado pela própria prova, e a capacidade de relacionar esse texto em si com o conhecimento necessário de biologia, um conhecimento básico, ok? Então é isso, galera. É um novo formato aí que eu queria testar. Estou testando. Eu acho que talvez o áudio não esteja tão bom. Eu vou ver como fica o áudio no final. E acho que é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se gostou, dá o joinha. Se não gostou, deixa um comentário. Fala o que você não entendeu. Vamos trocar ideia aí nos comentários.
Falou, valeu, abraço!